Falando de Negócios, com Danilo Magri. Oferecimento Grupo GEL, construindo o presente para desafiar o futuro. Siga @Grupo GEL nas redes sociais. Muito bem, hoje conosco falando negócios, Danilo Magri, diretor comercial da empresa LogMed, e também o presidente do Grupo GEL, que é os Jovens Empresários, Empreendedores e Líderes. Bom dia, Danilo, tudo bem com você? Tranquilo? Bom dia, Clemente, tudo bem? Mais um falando de negócios, reta final. E hoje com a presença aqui do diretor também, diretor comercial da 2RA, corretora de seguros e benefícios, Leandro Barbancho. Leandro, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Muito bom dia, Clemente, bom dia, Danilo. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Estava conversando com o Leandro aqui antes de começar o programa aqui, eu falei, Barbancho, esse sobrenome não me é estranho. Não, Jacareí. A família inteira dele de Jacareí comanda a cidade lá, né, Leandro? É isso aí, somos cidadãos jacareenses. Que legal, que legal. Me diga uma coisa, vamos falar aqui sobre a sua empresa, que é a 2RA, corretora de seguros e benefícios. Para quem está ouvindo, corretora de seguros e benefícios, o que seria isso? Na verdade, uma corretora de seguros, Clemente, ela faz a interface dos clientes. Todo seguro que é contratado precisa da figura de um corretor, haja visto esse corretor ter uma corretora de seguros. Então, o papel do corretor é fazer a interface das companhias seguradoras com as pessoas físicas, com as pessoas jurídicas, as empresas, as pessoas comuns. E, Leandro, me conta um pouco mais da criação da 2RA, né? Uma empresa relativamente jovem. Como foi a ideia, a concepção da criação? Foi uma oportunidade, uma necessidade de negócio? Legal, Danilo, é muito boa a sua pergunta. A 2RA, ela nasce de uma necessidade de um grupo aqui de São José dos Campos de ter uma corretora cativa para atender as demandas desse grupo. Eu já atuo na área de seguros desde 2012, né? Já tenho uma experiência nessa área, venho do mercado de assistência funeral e agora, né, como você disse, a 2RA Corretora de Seguros, uma empresa jovem aí, nasce dessa necessidade, dessa oportunidade de atender uma grande empresa aqui do Vale do Paraíba e, consequentemente, também as pessoas físicas aí que procuram e vem buscando o seguro como uma solução. Mas a 2RA pode atender tanto pessoa jurídica quanto pessoa física, certo? A 2RA é uma corretora multiprodutos que atende pessoas físicas e pessoas jurídicas. Na verdade, né, a base do nosso negócio são as pessoas. Quem consome seguros são as pessoas, nas empresas e nas suas vidas pessoais aí, na pessoa física também. Atendemos pessoas físicas e pessoas jurídicas. Tá, e bom, esse mundo dos seguros ele é muito amplo, existem diversos produtos e serviços. Qual é o foco de vocês na venda desses seguros? Vocês seguem alguma linha específica de seguro? Lá na 2RA nós somos uma corretora de benefícios, assim como foi apresentado. O nosso foco maior é o seguro de saúde e o seguro de vida. Porém, né, a gente atende outros tipos de seguro, como vocês falaram. As companhias seguradoras hoje, elas têm multiprodutos, elas têm muitas coisas a ofertar. Mas o nosso foco é vida e saúde, principalmente nesses tempos aí que a gente vem passando por esses desafios, né? Vocês estão em São José dos Campos? A nossa sede é no New Worker, ali no Aquário. Estamos aqui em São José dos Campos, exatamente. Eu tenho uma curiosidade, Leandro, você falando, né, do seu trabalho e tal, mas de conhecer um pouquinho mais do Leandro e por que você chegou nesse ponto. Por que eu vou trabalhar oferecer seguros, né, para as pessoas? Queria que você falasse um pouquinho desse seu caminho. Bacana, muito obrigado pela sua pergunta. Eu trabalhei durante muito tempo numa empresa de assistência funeral aqui no Vale do Paraíba. E a assistência funeral, ela está conectada com os seguros. Muitas pessoas não conhecem, não têm informação. E aí, desde 97, iniciei no mercado de assistência funeral, fui office boy dessa empresa. Depois passei a diretor comercial e em 2012 eu conheci os seguros através dessa empresa mesmo, né, de assistência funeral. Aí me capacitei, tirei a minha SUSEP, que para você ser um corretor de seguros você precisa estudar na Escola Nacional de Seguros, tirar sua certificação. E aí a partir de 2012 eu comecei a conectar essa minha função de trabalhar com assistência funeral e entender um pouco mais esse mercado de seguros. No meio dessa trajetória, eu também trabalhei um pouco na parte de desenvolvimento de pessoas, na gestão comercial. E aí como que a gente chega até a corretora de seguros? O corretor de seguros, ele tem uma missão muito importante, que é dar acesso para as pessoas a algo que, na minha visão, é imprescindível, que é a prevenção
né? Seja através de uma assistência funeral, seja através de um seguro de vida. E eu sou da área comercial, gosto muito de vender, e aí enxerguei nessa profissão duas coisas bacanas, né? Um pouco do propósito para ajudar as pessoas e algo que é muito bacana, porque quando você vende, você trabalha o seu aprendizado, você se conecta com pessoas. Então, a minha trajetória é essa, eu vendo assistência funeral, navegando pelo seguro e agora o meu principal negócio é a corretora. Eu vou mais longe que você falando sobre assistência funeral, porque na verdade ainda é um tabu, né? Eu também ia falar a mesma coisa, Clemente. Vou comprar um caixão, não vou comprar nada, não, deixa quieto, deixa guardado. Ninguém lá, acorda tá? querendo comprar isso, né, Clemente? Ninguém acorda. Clemente, é muito interessante isso, né? Porque no Brasil, que é um país mais emocional, que tem uma cultura mais, inclusive, religiosa, Sim, um tabu falar de assistência funeral. Ninguém quer falar da morte. Vou comprar o carnê, você viu pagar lá a assistência funeral por causa do meu caixão lá. Vou comprar nada. Não vou pagar, depois eu penso nisso, né? É diferente de países europeus, Depois onde os as pessoas são mais... pensam nisso, né? Exato. O europeu já é mais pragmático, né? Ele já prepara o funeral dele anos antes. E é interessante, porque o Covid veio e mostrou pra gente uma realidade diferente, né? Que a gente é finito. E morreu muita gente, né? Morreu muita gente, né? Muitas famílias perderam. E eu vou emendar duas perguntas então, Clemente. Essa que você perguntou, como é que funciona a assistência funeral, se ainda é um tabu, né? Como é que o Brasil está andando? E exatamente uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui. Como que você enxerga que a pandemia de Covid alterou o comportamento das pessoas na contratação de seguros? As pessoas começaram a pensar mais no seguro de vida, no seguro saúde. Começa pelo funeral, que tá todo mundo curioso. Bom, são duas perguntas aí, eu vou responder primeiro sobre assistência funeral. Sim. Então você vai responder depois do intervalo comercial, pode ser? Maravilha, pode ser. E vamos ter que perguntar de novo. Vamos lá. Falando de Negócios, com Danilo Magri. Oferecimento Grupo GEL, construindo o presente para desafiar o futuro. Siga @Grupo GEL nas redes sociais. Muito bem, hoje conosco a presença do diretor comercial da 2RA, corretora de seguros e benefícios, Leandro Barbancho. Danilo, vamos falar sobre a pergunta anterior, as duas perguntas anteriores do break, a gente saber do Leandro, essa história, né? Como é que funciona isso, né? Exato, a gente estava conversando sobre assistência funeral, né, Clemente, que aqui no Brasil ainda é um tabu, talvez pela cultura brasileira de não querer conversar sobre a morte, por uma questão cultural, né? Nós somos muito emocionais. A gente estava perguntando, Leandro, como funciona esse produto e por que é importante tê-lo. E aí depois a gente emenda a pergunta da pandemia de Covid em relação ao comportamento de compra de seguros. Legal, muito bacana a pergunta. Bom, assistência funeral é algo imprescindível para as pessoas. Nós no Brasil, como você bem disse, a cultura não é uma cultura preventiva. E o grande ponto é que as pessoas não vão entrar numa empresa de assistência funeral, numa funerária, constantemente. Então, grande parte das pessoas não sabem o que fazer naquele momento. É aí que essa assistência funeral vem através de um plano onde você contribui mensalmente e no momento em que acontece o evento óbito, você simplesmente vai entrar em contato no telefone 0800 e as pessoas que estão lá vão estar preparadas para te orientar e, consequentemente, você vai estar aí... vamos dizer assim, você vai estar protegido das questões financeiras. A assistência funeral, ela tem uma coisa que eu sempre falo, que quem tem uma assistência funeral se preocupa no momento do óbito simplesmente em homenagear o seu ente querido. Não se preocupa em ter gastos, porque, como vocês bem devem saber, nós no Brasil não temos uma tabela, né? Cada município cobra um valor por uma assistência funeral. E isso deixa o consumidor, o cliente final, muito vulnerável numa situação como essa. Então, a assistência funeral é algo preventivo, assim como um plano de saúde, como um seguro de automóvel. As pessoas não fazem o seguro do automóvel porque elas querem bater, elas não fazem um plano de saúde porque elas querem ficar doentes. Mas nós temos a certeza que nós temos é que todos nós, em algum momento, vamos ter uma finitude. Olhando para essa finitude, é importantíssimo você pensar numa assistência funeral para proteger a sua família, os seus entes queridos e fugir dessa situação, até porque não sabemos o momento em que esse evento pode ocorrer. Até porque isso perde-se um tempo muito grande também, né? Porque é burocrático, é documentação, você acaba tendo que deixar a família para correr atrás disso aí da papelada. Não é fácil, né? Eu sempre brinco que assim, quando você leva um carro numa oficina e aquela oficina te cobra muito caro, você tira o carro de lá. Sim. No momento em que você perde um ente querido, você não tem como negociar isso. Se você chegar lá e cobrarem o valor que quiserem,
você vai ter que desembolsar esse valor. E não é barato, né? Não é barato. E aí tem a questão emocional, porque as pessoas estão abaladas emocionalmente, isso dificulta muito. Então, a assistência funeral é um produto imprescindível para todo mundo. Realmente é interessante pensar nisso, né? Existe, ainda mais quando existe uma questão logística, um óbito fora da cidade, aí piora mais ainda. Complica, isso também está coberto. Essa questão de ter uma cobertura hoje nacional é muito interessante. Nacional. Porque é exatamente o que você falou, Danilo. As pessoas elas podem estar viajando e acontecer um evento em outra cidade, em outro estado, até em outro país. Se você tiver uma assistência funeral bem estruturada, você vai ter toda essa solução para ser um quanto custa isso por mês, Leandro? Oi? Quanto custa isso por mês? Olha, isso é muito relativo, mas hoje, Clemente, eu posso te falar que uma assistência funeral, se você for calcular por dia e por pessoa, vai custar menos do que R$5. Ou seja, o que as pessoas fazem hoje com R$5? Dependendo do lugar, você não toma nenhum café. Acaba compensando ter um plano em casa, né? Porque é sossego, mais tranquilo, né? E protege toda a sua família, né? É muito interessante. Interessante. Bom, nessa sequência, então, já que a gente está falando desse produto, eu vou emendar no seguro de vida e no seguro saúde. A gente estava falando que o Covid veio, mostrou para nós, né, que nós somos finitos, que a morte, infelizmente, pode acontecer para qualquer um de nós. Como que foi o comportamento do mercado de seguros, do brasileiro, em relação à contratação desses seguros preventivos? Tanto funeral, vida, saúde, mudou o comportamento da sociedade? Isso é muito interessante, Danilo. Quando a gente fala que a 2RA é uma corretora focada em benefícios, né, a gente conseguiu enxergar exatamente essa mudança de comportamento. E a CNSEG, que é a Confederação Nacional das Companhias Seguradoras, apurou que em 2021, no primeiro semestre, teve um aumento de 20% na procura de seguros de vida, assistência funeral e seguro-saúde. Ou seja, as companhias seguradoras no primeiro semestre de 2021 arrecadaram 10,9 bilhões de reais só com essa procura de seguro de vida, de seguro-saúde, de assistência funeral. O que é interessante colocar? Que quando a gente fala da pandemia e olhando para o seguro de vida, as companhias seguradoras fazem um cálculo de que uma pessoa que é o provedor daquela família, ou um arrimo de família, as pessoas que fazem a renda, que bancam a família, elas precisam de 5 anos quando elas perdem essa pessoa para se recompor financeiramente. Então, a gente fala que o seguro de vida, as pessoas conectam muito seguro de vida com a morte. Mas hoje você tem dentro do seguro de vida uma invalidez permanente, uma invalidez temporária, um DIT, que é uma diária por incapacidade temporária para profissionais liberais e autônomos. Então, eu sempre digo que o Brasil tem um problema de informação enquanto ao seguro. E a nossa missão aqui, enquanto empresa, na 2RA e todos os corretores, as companhias seguradoras, é de levar essa informação da importância do seguro de vida para proteger não só as pessoas, mas o seu patrimônio nesses momentos tão difíceis. A pandemia mostrou que as coisas podem acontecer muito rápido, né? Interessante. 20% de aumento. Eloy. Leandro, ainda voltando um pouquinho sobre a questão dos planos funerários, até onde eu sei, não é só o plano funerário em si, né? Porque as operadoras também oferecem alguns benefícios ao longo do período, né? Porque mais ou menos, tipo, seguro de carro, você tem direito a chaveiro, troca de vidro. No caso desses planos funerários, também tem alguns serviços agregados que a pessoa pode utilizar enquanto viva, né? A gente chama de benefícios em vida, né? Esses benefícios em vida são exatamente para deixar o produto um pouco mais leve, né? Então hoje a gente tem aí vários clubes de descontos, a gente tem, durante muito tempo as operadoras regionais trabalharam com auxílio, um acesso à saúde para quem estava conectado lá, ou seja, aquela pessoa que tinha um plano, ela tinha também o benefício de poder utilizar uma rede médica privada com o valor de desconto, simplesmente porque ela estava conectada lá. Então, realmente, como você falou, hoje existem vários benefícios em vida para esse produto ficar um pouco mais leve e para que as pessoas possam ter a sensação de que elas não estão pagando só para o sinistro lá na frente, para que elas tenham a possibilidade de usufruir com alguns benefícios aí de desconto, clube de benefícios que as empresas ofertam. Giovana, quando a gente fala em seguro, eu me lembro do filme do Senhor Incrível, da família, né, do Senhor Incrível, em que ele trabalhava numa seguradora e era muito burocrático e eles, na verdade, dificultavam quando o cliente precisava receber aquilo. Sim. Então, essa imagem que às vezes me vem à cabeça. Eu queria saber como é que mudou nada, não. Como que é esse trabalho, né, para que não haja isso, para que o cliente, quando ele precisa receber aquele seguro, realmente ele tenha facilidade e não seja tão burocrático.
Giovana, muito boa a sua pergunta. E aí entra de novo a figura da nossa empresa enquanto corretor, né? O corretor, o papel do corretor é exatamente facilitar isso. O que eu tenho percebido com o passar do tempo, e novamente, não tem como a gente não falar da pandemia acelerando alguns processos, as companhias seguradoras estão mais digitais e mais descomplicadas. Vamos falar, por exemplo, você está falando de um sinistro, mas vamos falar, por exemplo, de uma vistoria. Antigamente, quando você contratava um seguro de automóvel, alguém precisava ir até você ou você precisava ir até a uma empresa para aquela pessoa fazer uma vistoria. Hoje, com o celular na mão, você consegue fazer essa vistoria. O seguro de vida, a mesma coisa. Hoje, pelo telefone, a companhia seguradora faz a entrevista com você. E na regulação do sinistro, as companhias seguradoras estão se atualizando e eu percebo que já existe uma descomplicação. Aí vamos falar, hoje o processo está mais simplificado. Mas a corretora de seguros tem um papel. Por que é importante procurar uma corretora de seguros para fazer seguros? Exatamente para ter alguém para, de certa forma, intervir por você na companhia seguradora. Então, quando você contrata a 2RA, por exemplo, nós vamos te auxiliar na questão do sinistro. Por quê? Qual que é o grande problema do cliente final ou da empresa? É entrar no 0800 e ficar lá no chat. É o que as pessoas não gostam. Né? Então, eu vejo que com a evolução, as companhias seguradoras vêm evoluindo, não só nos produtos, mas na regulação do sinistro, na aceitação dos riscos, porque a seguradora, quando ela te aceita, ela está aceitando o risco. E acredito que com o passar do tempo, como a gente tem um aumento dessa demanda, as companhias seguradoras tendem também a simplificar mais essas questões. Mas essa imagem é uma imagem que grande parte das pessoas tem, mas eu posso te falar, enquanto corretora, que procure um corretor de seguros, porque ele vai intervir por você, ele vai te ajudar, ele vai te auxiliar, ele vai levar informação. Em alguns momentos vai até brigar por você lá com a companhia seguradora, porque o nosso papel é exatamente fazer a interface do cliente, da empresa com a companhia seguradora. Mas dá também entender também, Leandro, que no passado parece que os corretores davam mais assistência para o seu usuário, hoje, o seu cliente. Hoje não mais, né? Porque hoje é o 0800 e fim de semana tinha plantão, hoje não tem mais. Então você tem o telefone do escritório do seu corretor, mas não tem o telefone deles, tá? Por exemplo, e fim de semana é que geralmente acontece os piores, né? Sinistros, que o pessoal está viajando, um acidente, alguma coisa, uma morte repentina, enfim, né? Sim. E a assistência muitas vezes fica a desejar. Já pensaram nisso também? Já falaram sobre isso para vocês também? Não sei se é o caso de vocês aí, mas de modo geral, eu tive um problema no sinistro e de repente quem me atendeu foi um cara de São Paulo, que o meu corretor tinha desaparecido. Boa sua pergunta. Nossa preocupação na 2RA, Clemente, é exatamente na questão do atendimento, porque é isso que vai diferenciar a gente dos quase 70 mil corretores que estão no Brasil. Então, nós, enquanto corretor, a gente pode escolher. Eu vou utilizar o back-office, a estrutura toda da companhia seguradora, ou eu vou estar próximo do meu cliente para auxiliar, para levar informação, porque no final do dia, quem vai pagar o sinistro, quem vai resolver o problema é a companhia seguradora, mas o cliente ele precisa de alguém para pegar na mão dele. Sim. E o nosso papel na 2RA é exatamente isso. Existem corretoras que vão terceirizar tudo e vão falar, liga no 0800 lá, principalmente no final de semana. Mas eu posso te garantir uma coisa, Clemente, como eu trabalhei com assistência funeral há muito tempo, eu sei bem o que você falou. O telefone toca de madrugada, sábado, Sim. domingo, feriado, Não tem final de horário. ano, não tem horário. Então, nosso foco na nossa corretora, ser uma corretora de benefício que visa proteger pessoas e empresas, depois o patrimônio, a gente está bem focado nessa questão do atendimento. Danilo, a pergunta final, né? Tá fechando aqui o horário já, o tempo. Não, ótimo, acho que a gente conseguiu passar bastante por esse mundo de seguros, essa era a minha pergunta também, né? Como garantir que você está contratando um seguro correto para você, em termos tanto de atendimento quanto de necessidade. Então essa é a minha pergunta super rápida e no final, queria que você deixasse uma mensagem de empreendedorismo para quem nos ouve. Eu acho que a contratação do seguro correto, cada pessoa tem uma característica e tem uma necessidade. As pessoas compram, todos os produtos são comprados por desejo ou por necessidade. Muitas pessoas veem o seguro como uma necessidade. A gente precisa quebrar esse tabu e mostrar que para algumas pessoas o seguro é desejável e precisa realmente ser consumido. Então, como é que você vai contratar o seguro correto? Procure uma empresa, um corretor que te dê uma consultoria, que te ensine a consumir o produto, porque o Brasil tem essa característica, as pessoas não sabem comprar seguros. E muita elas gente não acham sabe que elas vender sabem. também. Exatamente, e a corretora não sabe vender também. E qual que é o principal canal da 2RA para quem se interessou? Na 2RA a gente tem o Instagram, @2RA Seguros, né? E através desse canal vocês podem lá acessar e nós temos lá a nossa equipe. Inclusive a nossa equipe está preparada para poder tirar todas as dúvidas de vocês. E uma dica de empreendedorismo, a mensagem é que o empreendedor, né, antes da pandemia, no tempo da pandemia,
ele precisava de resiliência. Eu acho que o grande ponto é isso. O empreendedor precisa ser resiliente, precisa entender que as coisas não vão dar certo de primeira e o nosso cérebro aprende por emoção e por repetição. Então você que é empreendedor, que está sendo desafiado nesse momento, tenha resiliência, faça mais do que uma vez, não desista, porque para dar certo a gente vai ter que testar, fazer muitas vezes, repetir e ser muito resiliente, né? Quero aproveitar mais uma vez para agradecer imensamente essa oportunidade aqui, muito bacana, pena que é rápido, mas é bem produtivo, e desejar aí um 2022 extraordinário para todos os ouvintes, né? Mandar um abraço para nossa equipe lá da 2RA também, e para vocês aí um ano muito próspero, de felicidade, saúde e muita paz. Muito obrigado de verdade por essa oportunidade, pessoal. Obrigado a você, Leandro, sucesso, boa sorte. Obrigado, Danilo. Obrigado, Clemente, até semana que vem, a última do ano. A última do ano, né? Então tá certo.